Olá, para você que nos acompanha hoje aqui no YouTube, nós vamos falar sobre como o profissional, no caso aqui o Léo, né, Léo? Como ele aqui no Canadá, ele consegue entender como as questões de trânsito no Brasil, né, são levadas pelos responsáveis pelo trânsito. Quem é que tem, né, responsabilidade? Quem é a pessoa que é capaz, né? Quem é o profissional que é capaz de levar as tecnologias, né, que tem aí no mundo para o trânsito no Brasil, né? Isso depende mais, né, do profissional ou isso depende mais dos gestores públicos? Olá, seja muito bem-vindo. É um bom assunto, né, Roberta? Isso. É um assunto que a gente que está aqui já há um tempinho, a gente já começou a perceber como que funciona um pouco, né, essa questão. Aqui, eu diria que nós temos vários envolvidos para que o trânsito funcione, né? Aquela antiga, que era falado, né, mas ainda está muito forte ainda, o antigo tripé dos três S, Sim. Engineer, Education, Enforcement, né? Que seria educação, engenharia e fiscalização, Sim, a- que sempre continuou, né? Assim, sempre. sempre foi muito falado, era muito falado, né, em tempos atrás. Aham, Hoje é um pouco esquecido, você não ouve muitas pessoas falando sobre esses três pilares, mas eles são fundamentais, sim. né? E aqui isso é muito forte, né? Uhum. Esses três. Então, esses três pilares, eles sustentam a engenharia de tráfego, diria eu, né? Bom, vamos começar pela parte de engenharia, que é a minha praia, Sim, né? Já que eu tenho a experiência de Brasil, de 20 anos, como servidor público, trabalhando com engenharia de tráfego lá, como engenheiro do setor público, como consultor, né? No privado, sim. né? A gente trabalhou também perto, né, da fiscalização, Sim, né? A gente, como engenharia de tráfego, a gente trabalhava muito perto, né, da fiscalização no sim. Brasil. E então, a engenharia do tráfego no Brasil, ela é muito suscetível as questões políticas, infelizmente, né? A questão política é extremamente forte no Brasil. Isso eu posso perceber. Fora, eu diria, toda aquela condição de a educação do próprio engenheiro na área, né? Uhum. Que não tem muitos, mais uma vez, que eu sempre falei, tirando alguns centros bastante específicos, né? A gente pode até citar que não são muitos, Sim. um polo na CT São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio e em alguns pontos, né? Lá no Sim. Nordeste, como Fortaleza. Que tem a engenharia mais forte, né? Você Isso, está falando? isso. Que Sim. tem engenharia onde tem departamentos bem estruturados, onde a engenharia, eu digo que é levado extremamente a sério. Fora esses, o Brasil está largado, ele está E não jogado. está tão levado a sério assim. Desculpa te interromper, mas não está tão levado a sério assim, porque a gente tem recebido vários seguidores nossos dizendo que a CET São Paulo, CET Rio, né, a parte, a política está realmente também fazendo muita influência, né, nas questões técnicas, Aham. né? Então, assim, eu não sei como é que esses setores estão fundamentados de engenharia, como é que esses setores estão, as equipes, né, de profissionais de engenharia nesses setores estão, né, presentes lá também. É. Então você tem, ainda assim, né? Que ainda eles são os maiores Sim, exemplos, né? Tanto que se até São Paulo, ela fazia o negócio, publicava, todo mundo corria atrás, né? Os engenheiros queriam ver algo diferente, sempre tiveram como um bom exemplo a CET São Paulo, porque ela sempre foi um expoente. Os outros engenheiros, os outros departamentos sempre usavam eles como um grande exemplo, né, para qualquer coisa. Eu mesmo usei durante muito tempo, até mesmo porque os principais manuais vieram, os primórdios, os primeiros, né, vieram normalmente vindo da CET São Paulo, que tinha.
E eu acredito ainda que tem um corpo de excelência nisso, né? E então, ainda assim, ela é diferenciada. Já o restante do Brasil, que não tem, ela, por não ter um embasamento técnico, eu diria, ele fica muito suscetível às questões políticas. Por quê? Como que isso funciona? Por exemplo, se um político vem, solicita alguma coisa, né, para mim e para você, Uhum. a gente nega, se tiver que negar, Sim. tranquilamente. Se tiver que aprovar também. Se tiver que aprovar também, né? Uhum. Quantas vezes já foi solicitado para você, quando você era diretora de trânsito, a implantação de um semáforo? Quantas vezes você já negou, porque viu que o resultado não seria positivo, e quantas vezes você também já aprovou depois de ter dado os resultados positivos? Sim.